Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Murilo Chiodini, eu sou médico e anestesiologista e host desse podcast, o podcast 6 que Mede. Já estive exatamente onde vocês estão, mas a vista desse lado é muito mais bonita e o meu objetivo é trazer vocês para esse lado. Lembra de uma coisa, não existe fórmula mágica, mas sempre com estratégia no tempo certo a gente consegue transformar a sua jornada. E hoje vamos falar de um tema muito importante, com uma relevância enorme, e para isso trouxemos um convidado especial, o Dr. Renan Maekawa. Se quiser se apresentar, é um prazer tê-lo conosco, Renan. Olá, Murilo. Eu agradeço já pelo convite. Sou médico psiquiatra, sou formado pela HC de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Atualmente eu estou como chefe do serviço de psiquiatria intervencionista lá e também fico como médico supervisor no ambulatório de psiquiatria geriátrica com os residentes e com os alunos. Perfeito, Renan. Então hoje eu quero fazer algumas perguntas para você a respeito desse tema tão importante aí na saúde mental dos alunos de medicina, que é tão importante, tá? Renan, na sua visão hoje, assim como clínico e acadêmico da USP, qual que é o maior mito da carreira médica que impacta negativamente a saúde mental dos estudantes aí durante a graduação da medicina? Eu acredito que o maior mito seja que o aluno de medicina ou o médico precisa dar conta de tudo, né? Eu acho que isso acaba trazendo um prejuízo durante a formação ou a carreira. Ele começa a idealizar, achar que ele precisa dar conta de tudo, de trabalhar, estudar, manter bons relacionamentos, né? Conseguir dormir total de horas que precisa. E aí ele idealiza isso e isso gera uma autocobrança, né? Talvez no começo até possa fazer sentido, mas eu acho que depois começa a trazer prejuízos para ele. Perfeito. Isso é bem complicado mesmo, né? Porque tanto eu quanto você, nós já fomos alunos de medicina, sabemos aí como é complicado e atualmente a gente vê muitos alunos com grandes problemas aí de saúde mental e acabam não procurando ajuda também, né? Sim. Mas como esses fatores, assim, da medicina, inclusive do internato, por conta de carga horária, o contato com o sofrimento, que às vezes os alunos têm esse contato logo no internato, e esse perfeccionismo transformam aquele sintoma de resiliência, de resistir, numa exaustão durante essa graduação? Como você disse, a gente já esteve do outro lado, né? Eu acho que quando começa o internato, a medicina ela tem uma carga horária extensa, né? Plantões, poucas horas para dormir, estudar, que nem eu falei assim, você tem que dar conta de outros setores da vida, manter relacionamento, né? Contato com os amigos, estudar por fora. E até certo, eu acho que no começo isso começa a fazer sentido para o aluno, isso serve como um motor para ele correr atrás. Só que chega a determinado ponto que eu acho que ele não dá conta de continuar com isso, né? E aí, somado a essa carga horária extensa, né, tem a questão do contato com o sofrimento, né? Eu acho que às vezes a gente não está preparado com isso, né? Tem contato com morte, com doenças graves, né? Isso impacta a nossa saúde mental. E daí, você trouxe a questão da resiliência, né? A resiliência, o que seria algo para a gente, a capacidade da gente se adaptar, lidar com as intercorrências, né? Isso, na verdade, começa a virar uma resistência, né? Isso até certo ponto, né? Aí o corpo não aguenta, o corpo e a mente não aguentam, e aí chega na exaustão, e aí pode desenvolver alguns sintomas ansiosos depressivos até levar a um transtorno. Isso é bem complicado, né? Mas essa questão da carga horária e esse perfeccionismo, tanto de produtividade, do aluno querer ter que prestar residência no final do ano e se cobrar tanto, né? E ver que a vida não é só isso, né? Sim. Acho que isso também é muito importante. E achar que a vida se resume em provas de residência, geralmente no sexto ano, né? Isso é muito complicado. Mas uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é: e que sinais você, como psiquiatra, consegue ter essa facilidade em enxergar esse tipo de coisa nos alunos, né? Principalmente quando eles vêm até você. Que sinais, assim, precoces que indicam que um aluno de medicina ele pode estar em risco desse adoecimento mental, né? Mesmo escondendo aquela máscara do herói. Sim. Eu acho que não precisa... Isso é importante, assim, não precisa esperar até ficar algo grave, né? Antes já começa a dar alguns sinais. Algumas alterações de comportamento, né? Isolamento, o aluno ele deixa de querer encontrar com os amigos, fazer coisas que antes gostava,
né, ficar mais irritado, pequenas coisas do dia a dia que antes não tirava paciência, começa a tirar, tristeza, né, perder o prazer de coisas que antes gostava de fazer. Eu acho alteração no sono, alteração no apetite, tudo isso que foge, eu acho que da rotina, né, que começa a sair da rotina do aluno, ele perceber, eu acho que já é um sinal para ele procurar uma ajuda. E eu acho que o mais importante, né, é normalizar procurar essa ajuda, né, porque muitas vezes a maioria das pessoas tem essa resistência, né, que nem você falou assim, coloca essa máscara e acaba querendo dar conta de tudo. Sim. E puxando esse link, né, com essa questão do aluno introspectivo, aquele aluno que não demonstra, né? Às vezes as pessoas olham, a gente conhece vários exemplos disso na faculdade, que o aluno não demonstra, né, para ninguém que ele está com esse tipo de problema, e aí às vezes acontecem algumas catástrofes, né? E como que você consegue enxergar a palavra hoje que é tão conhecida como burnout, né? O que isso representa para você? Qual é o conceito disso para você e o que é importante para que os alunos entendam esse tipo de problema e possam identificar isso de uma forma mais precoce? Uhum. O burnout, hoje, ele é considerado um transtorno ocupacional, mas como a gente está falando aqui sobre alunos da medicina, eu acho que se encaixa nessa situação, né? O burnout é quando o paciente, o aluno, né, ele começa a ter um sentimento de esgotamento emocional, né? Ele começa a não identificar com aquilo que ele está fazendo, né? E com isso ele começa a ter sintomas evitativos, né? Começa a não reconhecer o que ele está fazendo, sintomas depressivos, ansiosos. É algo que eu acho, precisa ter uma intervenção precoce para futuramente isso não complicar e começar a ter outras comorbidades, como depressão ou algum outro transtorno ansioso associado. Entendi. E do ponto de vista psiquiátrico, né? Como a fase da transição, né? Que hoje o SEISC-MED estamos começando a fazer esse tipo de preparação para a residência médica, né? Essa fase de transição aí, do 6º ano para provas de residência médica pode ser um gatilho para uma crise ou até para reativar algumas coisas que já existiam na saúde mental dos alunos. Eu acho que essa transição já é algo que a gente pode considerar ansiogênico, né? Você está saindo, vamos considerar assim, o aluno saindo da faculdade, ele está saindo do ambiente seguro e indo para a residência médica, e aí tem cobrança de chefe, alta carga horária, plantões, redução do sono, e aí tem as outras atividades do dia a dia, né, da vida. Isso acaba, para quem não tem algum transtorno, né, que nem eu falei assim, isso já era uma ansiedade, né? E aí, para quem já tem uma predisposição ou que já está passando por algum quadro psiquiátrico, isso pode ser um gatilho, que nem você falou assim, para ter uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, né, ou piorar um quadro depressivo. Então, eu acho que essa preparação, né, antes da residência e também um acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico, e o paciente ou o aluno, né, a gente falando do aluno, ele pode tentar manter uma rotina saudável. Eu acho que isso acaba ajudando a lidar com essa transição. E para você, assim, quando você diz rotina saudável, o que mais impacta na saúde mental dos alunos, não estou dizendo de medicamentos nem nada, o que pode ajudar e facilitar muito esse tipo de contornar essa situação em que o aluno se sente ansioso e esse tipo de problema durante a prova de preparação. O que você orienta os alunos a falar assim, vocês podem ir por esse caminho que vai ser muito melhor do que colocar esse peso nas costas de vocês? Quando eu falo dessa rotina saudável, eu acho que o aluno precisa, não é só ter uma pausa nos estudos, né, relaxar, né? Eu acho que vai desde se alimentar saudável, ter um horário para atividade física, né? Porque muitas vezes a gente já esteve do lado preparando residência. Às vezes vem aquele pensamento, nossa, eu estou perdendo tempo fazendo atividade física, saindo com os amigos, eu poderia estar estudando. Mas não, eu acho que isso acaba ajudando, né? Fazer atividade física, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono,
o sono é muito importante na consolidação assim da memória. Se a gente não dorme, a gente não vai estudar bem, não vai fixar bem a matéria, né? Tem também a questão de manter bons relacionamentos, né? Eu acho que tudo isso contribui para manter o aluno engajado e bem durante essa preparação. E uma curiosidade aqui, que eu acho que muitos alunos também vão ter essa curiosidade, é o que fez você pensar, não, eu quero ser um psiquiatra? Olha, essa pergunta eu não estava esperando. Mas quando eu terminei a faculdade, logo eu comecei a trabalhar num posto de saúde, né? E quando eu terminei a minha meta, na verdade, eu queria fazer cirurgia geral, né? Nossa, muito diferente. Muito diferente. E o que mudou, na verdade, foi o contato com os transtornos psiquiátricos, né? Eu assumi um posto de saúde e aí eu comecei a trabalhar como clínico geral lá e tinha vários pacientes assim com transtornos psiquiátricos e a gente tinha matriciamento, né? Iam psiquiatras discutir casos com a gente, para alguns casos mais complicados. E aí eu comecei a me interessar, a estudar, né? E aí eu formei no meio do ano, então eu tive um tempo para me preparar, trabalhei por fora. E aí eu acabei mudando minha meta, né, de cirurgia geral, eu acabei fazendo psiquiatria. É totalmente diferente, né? Cirurgião, desculpa falar, mas é tudo doido. E, Ana, e existe também quando a gente tinha falado sobre resiliência, né? Sobre esse papel do aluno conseguir contornar as dificuldades, essa cultura do aguentar firme, né? E essa pressão por produtividade, eu acho que impacta muito, né, os candidatos na residência. E qual que é o efeito da ansiedade nessa produtividade? O efeito da ansiedade é que ela paralisa, né? Que nem você falou assim. Eu acho que o aluno precisa estar ciente que ele não precisa aguentar tudo, né? Eu acho que para ter uma produtividade, eu acho que precisa o aluno ou o médico, né, reconhecer as limitações, saber que ele pode descansar, que ele pode errar, né? Que na verdade o erro faz parte do aprendizado dele. Porque se ele ficar com essa idealização na cabeça, essa autocobrança que ele precisa aguentar tudo, vai chegar um momento que ele vai quebrar, né? Que ele vai chegar nesse burnout. E isso daí, ele não, assim, o que ele vinha programando assim para produzir, aí ele não vai produzir na verdade nada. Tá? Não vai produzir nada, é realmente isso. Eu já fui muito ansioso, cara. Uhum. Acho que no meu 5º ano foi quando começou mesmo o gatilho. Aí tive que tomar medicamento até antes de eu casar. Aí eu parei de tomar agora. O casamento fez bem. Então. Então o casamento curou a minha ansiedade. Casem, viu? E, Renan, então assim, a gente estava falando muito sobre ansiedade, sobre essa questão da produtividade, do aluno ter esse tipo de dificuldade, né, de conseguir buscar esse tipo de ajuda, né, em relação à saúde mental. Então, e qual que é o papel? A gente falou um pouco da atividade física, mas também além disso, qual que é o papel do autocuidado, assim, do aluno? E também, além da atividade física, e como que a gente pode normalizar essa busca por ajuda profissional? Porque muitos alunos hoje, no 6º ano eu conheço colegas que aconteceram isso também, que tá com um problema, né, de saúde mental mesmo, mas não quer buscar ajuda, porque acha que é um sinal de fraqueza. Eu acho que esse autocuidado começa com aquilo que a gente falou, né? Da questão de dormir bem, se alimentar bem, manter bons relacionamentos, poder descansar, né? Poder ter um momento de pausa. Mas, principalmente, eu acho identificar aqueles sinais que eu falei, aqueles sinais precoces e procurar ajuda, né? Ao mesmo tempo que o aluno de medicina está sendo treinado a cuidar do outro, né? Reconhecer os sintomas, formular um diagnóstico, eu acho isso ele também tem que fazer para ele mesmo. E aí tem uma questão que isso é difícil a gente identificar em nós, né? Esses sinais, mas às vezes perceber isso, se está em dúvida, né? Procurar, né? Não precisa ser preferencialmente um psiquiatra. Às vezes começar uma terapia, né? Às vezes não é um transtorno, né? Às vezes começar uma terapia e aí talvez o psicólogo possa orientar, falar assim, olha, agora eu preciso da ajuda de um psiquiatra, ou
fazer o caminho inverso, passa um psiquiatra que a gente faz uma avaliação, se tem um transtorno ou não, se precisa de algum tratamento farmacológico ou se é só uma mudança do estilo de vida, né? Só terapia pode ajudar. Então, eu acho que o principal, eu acho que você trouxe uma questão importante, assim, da gente normalizar, buscar ajuda, né, nessas situações. Porque eu vejo essa resistência, né? Sim. Muitos alunos aí não querem buscar ajuda porque eu não quero acreditar que eu tô com um problema, né? Que eu tô com esse tipo de distúrbio na minha saúde mental, né? E esses sintomas, eles são sintomas diferentes de vamos dizer, diferente de algum outro problema de saúde, né? Que nem você tem uma dor, você vai procurar... Com certeza. Vai procurar ajuda de imediato, Exatamente. né? Agora, esses sintomas, eu tô mais entristecido, tô mais desanimado, as pessoas acabam normalizando, né? Começa com aquele pensamento, vai passar, vai melhorar, amanhã vai estar resolvido. Quando vê, assim, já passou muito tempo, já se transformou em algum transtorno, né? E aí acaba perdendo esse tempo de mudança. E esses transtornos geralmente já eram pré-existentes, você acha? Ou geralmente a pessoa adquire isso durante a preparação para a residência? A gente falando de transtorno psiquiátrico, eles são multifatoriais, né? Tanto pode ter uma carga genética, uma predisposição, né? Mas também está associada a isso, tem uma questão ambiental, né? Comportamental. Então, é a somatória disso, né? E a questão também é herança genética, né? Não quer dizer que um familiar tem um transtorno depressivo maior que você vai ter, né? Mas se ele tem uma rotina, vamos dizer, desregrada, né? Acaba fazendo abuso de substâncias, né? Vai tendo traumas ao longo da vida, outros estresses crônicos, isso aumenta a chance de desenvolver. Entendi. E você que tem, né, muito contato também com alunos, principalmente de residência também lá no HC, e acho que alunos do internato também devem rodar pelo hospital. E como as faculdades de medicina hoje e os hospitais, eles podem criar esse ambiente acolhedor, né? Esse ambiente de suporte emocional para um aluno que realmente está precisando. Eu acho que toda faculdade deveria ter, eu acho, serviços estruturados de acolhimento para o aluno nessas situações, né? E aí isso, quando eu falo esses serviços, ter psiquiatra disponível, psicólogos, né? Para fazer esse acolhimento, caso o aluno, mas também eu acho que precisa ter um treinamento até dos próprios docentes, supervisores, de identificar, né, aquele aluno que vinha bem, começou a cair a produtividade, começou a ficar mais quieto, começou a isolar. Eu acho que teria que ter esse treinamento, essa estruturação em todas as faculdades. Eu acho também que tem muito julgamento também, né? Esses alunos, essas pessoas que precisam dessa ajuda em relação à sua saúde mental. Eu acho que muitas pessoas não entendem esse tipo de coisa e acabam julgando, né? A pessoa é tal, ela tá assim, porque é frescura, isso e aquilo, mas na verdade não, né? Às vezes a pessoa tem esse tipo de problema intrínseco, mas as outras pessoas não entendem isso e julgam. Então, que medidas, assim, né? As faculdades, elas podem fazer para que esses alunos, né, que ficam julgando, acabam falando, apontando o dedo, entendam que realmente isso é um problema sério e que precisa de uma ajuda séria também. Sim. Eu acho que tem a questão de divulgação, né? Sempre ter campanhas, né, incentivando o aluno a procurar ajuda, né? Ter disponível esse serviço, que nem eu falei, assim, ter serviço de psicologia, né, algum psiquiatra disponível. Eu acho que isso acaba ajudando o aluno a procurar ajuda. Muito legal, né, cara? Eu acho que isso é um universo que seria perfeito, assim, né, para os alunos, principalmente para a preparação para a residência médica, que é um ano extremamente difícil, né? E você, sendo um psiquiatra, né, formado pela USP de Ribeirão Preto, hoje você trabalha no departamento de psiquiatria intervencionista, que para mim é algo que na residência de anestesia a gente participava das eletroconvulsoterapias, né, de fazer anestesia para eles. Eu não sei se isso tem muita relação com a psiquiatria intervencionista, mas quando ela deve ser considerada num cenário catastrófico, assim, um cenário caótico mesmo, em que o aluno ele está extremamente mal em relação à saúde mental, e quando a psiquiatria intervencionista ela pode ser uma linha de frente no tratamento desses alunos, desses pacientes que estão em cenário assim, de esgotamento mental.
Você falou a eletroconvulsoterapia. A psiquiatria intervencionista, né, é uma área da psiquiatria que vamos considerar nova, né? Uhum. É nova, mas assim, tem alguns tratamentos que são mais antigos. Como você falou, a eletroconvulsoterapia acaba entrando dentro da psiquiatria intervencionista. Além da cetamina, né, que Sim. vocês têm bastante mão, a estimulação magnética e tem outras intervenções. Na maioria dos casos, a psiquiatria intervencionista acaba entrando em casos mais refratários, resistentes, né? Eu acho diferente do que a gente já vinha falando, uma questão de prevenção, né? De orientar o aluno a procurar ajuda antes de virar um transtorno. Mas caso ele tenha um diagnóstico, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem depressão, né? Tá fazendo psicoterapia, né? Teve toda essa mudança do estilo de vida, tá com remédio, já fez ensaio com 2 medicamentos, não respondeu, né? Aquele caso grave e resistente é quando a gente acaba indicando a psiquiatria intervencionista. Entendi. E você já pegou algum aluno, assim, alguém que realmente precisou dessa linha de frente, assim, nesse tratamento? Olha, ainda bem que não. Nossa, ainda bem. Não, lá no nosso serviço a gente nunca teve nenhum aluno, né? Mas lá tem bastante aluno, assim, que tem esse tipo de problema, assim, que precisa de ajuda. Tem. A gente tem lá no departamento da psiquiatria, tem psiquiatras e psicólogos destinados para os alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, bacana, né? cara. Então, isso eu acho importante. E aí tem aquela questão que eu acho que tem um viés que nós psiquiatras acaba vendo o aluno e identificando se ele está com algum problema, mas também eu acho que isso teria que ser expandido não só para os supervisores, professores da psiquiatria, mas em geral para todos os professores, para intervir precocemente, né? Para esses sinais, né, não se tornar uma doença em si, né, um transtorno. E para os alunos aí que estão nos assistindo agora, que dica que você dá para eles, assim, vamos supor, eles estão estudando lá para residência, e aí eu sei que a gente prestou serviços grandes, a gente estudou muito, a gente sabe como funciona. Lá para junho, mais ou menos, quando a xícara começa a cair e o aluno começa a repensar na vida, começa a pensar que está tudo dando errado, que, né, que dica que você dá para ele durante dessa fase, né, mais difícil, mais pesada aí durante a preparação para a residência, que possa ajudar eles nessa preparação? Tá. A minha dica é que a residência é um período de muito conhecimento, mas antes disso, eu acho que durante o aprendizado, o aluno ter ciência que ele pode, né, errar, ele pode descansar, ele pode... E essas pausas e erros fazem parte do aprendizado, né? Então, não se cobrar, né? Principalmente quando você falou assim, vai chegando perto da prova de residência, começa a bater aquele desespero e até meio que racionalizar, né? O que ele fez, né? Assim, a gente está falando de preparatório, né? Ele começar a pensar em tudo aquele caminho antes que ele veio preparando até chegar ali, né? Porque senão, se deixar só pelas emoções, pelo pensamento, ele vai se desesperar, mas eu acho ter ciência disso, assim. E se permitir, que nem assim, sair com os amigos, fazer uma atividade física, que isso também faz parte da preparação. É aquela cultura, né, da alta produtividade, né? Que acho que as pessoas acabam esquecendo de que existe uma vida por trás disso, né? E eu acho outra coisa que eu pontuar, a questão de não se comparar. Exato. Né? Eu acho que até hoje em dia, com as mídias, né, redes sociais, acaba tendo muito uma comparação, às vezes direta, mas às vezes indiretamente, né? Então, tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa muito importante também, porque roda muito interno comigo lá no hospital onde eu trabalho. E eles acabam vendo muitas aprovações, né, de alunos por aí espalhados no Brasil. O aluno fez 80 e pouco de 100. Eu tô fazendo 70. Nossa, como que eu vou conseguir chegar no fim do ano fazendo isso? É impossível. E aí vira um ciclo, um loop infinito, né, em que o aluno acaba entrando num vórtice ali de ansiedade, e isso prejudica muito, né? Sim. Então, eu acho que são dicas extremamente importantes. Ina, nosso papo ele é breve, tá? Mas eu quero que você deixe, né, uma mensagem de esperança aí para os nossos estudantes de medicina, que estão do 1º até o 4º ano, e também
para os alunos do internato aí que estão se preparando para a residência, que é uma fase divisora de águas, né? E sobre a importância aí de cuidar da saúde mental durante a faculdade, durante o internato e também depois de formar. A minha mensagem é que o cuidado para os alunos residentes, né, os que já formaram e estão nesse preparatório, eu acho que o cuidado do paciente, ele começa cuidando da gente, né? Eu acho que para a gente poder estudar bem, né, exercer uma medicina humana, né, a gente precisa, eu acho que antes de ser médicos competentes, a gente precisa ser médicos humanos e emocionalmente presentes, né? A gente saber que a gente pode errar e o erro faz parte do aprendizado, né? A gente não precisa ser perfeito, que nem eu falei assim no começo, a gente não precisa dar conta de tudo e que no final dá certo, né? Se a gente tomar todos esses cuidados, a gente consegue estudar, fazer uma boa preparação e o resultado acaba vindo como resultado mesmo, vem como Com uma certeza. consequência. Com certeza. Renan, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica lisonjeado aí por ter a presença de um profissional que debate sobre esse tema tão importante, aí, principalmente para os nossos alunos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Foi uma honra receber você aqui. A honra é minha, Murilo. Obrigado pelo convite. E não se esqueçam que agora em novembro vai ter a revisão turbo da SEISC Med. E eu quero que vocês estejam ligados, porque essa revisão vai ser sensacional. Se você está prestando a ANRIGS, presta muita atenção nessa revisão, porque ela vai fazer totalmente muita diferença na sua preparação para a residência médica. Então, fiquem ligados aí, tá bom? Um grande abraço para vocês.